Lula convoca os líderes após as derrotas. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos, boa semana para todo mundo. Começando uma semana que parece do mundo político será agitada, porque já temos novidades logo cedo, já que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu já no final de semana, após o feriado, e claro, as derrotas contabilizadas para o governo, que aqui nós até colocamos num conteúdo chamado de 7-1, fez com que o presidente não somente no final de semana se preocupasse com o assunto, mas convocasse os seus líderes do Congresso Nacional. Dito quem são líderes do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães e os seus ministros, chefe da Casa Civil Rui Costa e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Portanto, uma reunião política que demonstra a preocupação do presidente. Afinal de contas, ele não está tendo resultados que ele gostaria no Congresso Nacional. E juntando a isso, Rodolfo Lago, os recortes das pesquisas que têm sido mostradas desde então também mostram que Lula tem perdido popularidade. Pois é, quer dizer, a situação não está fácil, está difícil e realmente as votações dos vetos na semana passada deixaram isso muito claro, muito explícito, com as diversas derrotas ali que o Lula sofreu no veto da saidinha, a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação à questão de disseminação de fake news. Quer dizer, foi um 7-1, foi um dia de derrota intensa para o governo, que fez daí o Lula retomar, Alexandre, e é curioso que ele retome diante de tanta dificuldade, porque essa dificuldade já estava meio que apontada. A gente já tinha falado a respeito disso, que o governo era muito mais desafiador nesse terceiro governo. Mas nos governos anteriores do Lula, o Lula tinha o hábito, a rotina de fazer reuniões de coordenação política toda semana, coisa que ele não vinha fazendo, por incrível que pareça, nesse terceiro mandato. E agora falou que vai fazer. Essa reunião de hoje seria a primeira de uma série toda semana, toda segunda-feira. A intenção do presidente é reunir essa articulação política para traçar as estratégias lá com o Congresso, coisa que, enfim, como a gente disse, ele já devia estar fazendo, devia estar fazendo, até porque ele sabe que este quadro geral de dificuldade para ter a governabilidade não vem de hoje. Já está acontecendo desde o ano passado. Por tudo aquilo que você gosta muito de ressaltar, Rodolfo. Um Congresso conservador, um presidente mais de esquerda, enfim, acaba tendo choques naquele momento. Mas tem uma questão, Rodolfo, que é muito importante, e essa toca na popularidade do presidente. Porque, de fato, as pesquisas têm mostrado, e nós citamos aqui já no início desse conteúdo, uma delas, o Poder Data, demonstra claramente nas regiões do Brasil como é que Lula está. E num comparativo entre Jair Bolsonaro e Lula, que são os dois polos que disputam o poder no Brasil. E Lula hoje só vence Bolsonaro em comparação com o governo anterior no Nordeste. E mesmo assim o seu apoio no Nordeste diminuiu. No resto das regiões brasileiras, quando Lula não perde, dá empate técnico. Portanto, a situação dificulta a governabilidade, porque tem um raciocínio, Rodolfo, que é muito claro e é mais ou menos uma armadilha do poder atual. Por quê? Infelizmente ou felizmente, por uma parte, o presidente da República virou refém do Congresso. Para ele conseguir o que ele quer, ou ter a dita governabilidade, ele tem que irrigar o Congresso com emendas bilionárias. E o Congresso aí aprova o que o presidente quer. Como que o presidente pode governar sem ter que irrigar com dinheiro o Congresso? Tendo popularidade. Mas para ter popularidade, ele precisa aprovar os seus projetos e fazer as entregas para a sociedade. Portanto, para o Congresso é bom ter o presidente refém, porque quanto mais o presidente precisa do Congresso, mais dinheiro é liberado e menos popularidade ele tem. Então é uma armadilha que é difícil de sair. E hoje em dia, se o governo não conseguir criar uma alternativa na sua articulação que quebre esta máxima ou essa armadilha, de fato vai ficar sempre nesse jogo.
no qual o presidente busca popularidade, o Congresso não dá. Por quê? Porque se aprovar os projetos que dão entrega à sociedade, ele perde aquela maravilha que são as emendas. Não, perfeito. Acho que a sua análise foi absolutamente precisa. Essa é a armadilha mesmo, quer dizer, um governo que tem que ceder cada vez mais. Isso não é, a população não enxerga isso com bons olhos, enxerga isso como toma lá da cá. Isso daí pode comprometer a popularidade do presidente, e aí, por outro lado, o Congresso tem feito o que quer, ele não faz exatamente o que o governo quer, então realmente uma encalacrada, uma armadilha. Há uma discussão, Alexandre, com relação a essas coisas, de que, na verdade, o Congresso hoje adquiriu uma certa independência. Ele já não depende mais tanto do governo como dependia antigamente, como dependia nos 2 primeiros mandatos do Lula. E o Lula demorou talvez um pouco, ou talvez ainda nem tenha compreendido isso inteiramente, que essa relação mudou. O que tem se discutido muito é que aí, na verdade, talvez, além de fazer um azeitamento dessa articulação política, o Lula tenha que realmente estabelecer um outro tipo de relação, que diante do que acontece, e é muito claro, pauta de costume, o governo não vai conseguir aprovar no Congresso. Então talvez o governo devesse desistir um pouco de ficar nessa queda de braço com o Congresso na pauta de costumes. Onde converge? Converge na economia. Então era talvez o caso agora de ir para a economia. Se o governo consegue, por exemplo, terminar de regulamentar a reforma tributária, que já está aprovada, isso fica como um legado para sempre do governo Lula. Então talvez seja o caso de concentrar nessas coisas. E essa pode ser uma semana importante nesse sentido, Alexandre, porque os grupos de trabalho da regulamentação da reforma tributária vão fazer 6 reuniões durante essa semana. Ou seja, vai ser uma semana de ampla discussão desse processo. Uma semana com menos votações importantes pode ser, de fato, um momento aí para o governo tentar se reorganizar ali no Congresso. Não, e até por conta do que você disse, rapidinho, por conta do nosso tempo também, o governo tem contabilizado mais vitórias do que derrotas. O que aconteceu na semana passada é que foi derrota demais num pequeno espaço de tempo. Mas se você olhar o que está acontecendo desde o ano passado, o governo tem ganho na maioria das vezes. Mas é o que você bem disse, se ele insistir em algumas pautas que esse Congresso não vai aceitar, ele vai acabar desgastando e vai ficar mais caro para todos nós. É isso aí. Então talvez seja o caso de adiar determinadas coisas, apostar em outras onde há mais convergência e avançar por aí. E daqui a gente tem que encerrar, Rodolfo Lago, que o nosso tempo já estourou, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.